Alô, gente de todo o meu Brasil. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa e bela madrugada. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estamos juntos, estamos nessa, meu irmão e minha irmã, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Aqueles nossos irmãos que estão no Canadá, Estados Unidos, Japão e outros países, nós temos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, onde quer que esteja um brasileiro que fala a nossa língua, ele pode nos ouvir. Eu fico muito grato. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça. Você que me acompanha, está comigo todos os dias, eu te agradeço de todo o meu coração. E eu tenho uma mensagem para nós e o tema da mensagem é essa. A graça, ela é criticada pelos desviados e pelos desigrejados. Esse é o tema da mensagem. Porque nós, da graça, nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Porque Cristo não veio aqui neste mundo apenas dar um passeio, visitar os fariseus, os saduceus. Ele não veio apenas cumprir a lei de Moisés, ele veio fundar a sua igreja. Enquanto nós somos chamados de desviado e desigrejado. Para começar, desviados são eles, porque eles não estão na igreja de Cristo. Eles estão em Moisés. Então eles desviaram do caminho. Jesus, nos dias da sua carne, ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E ninguém vai a Deus senão por mim. Ele disse isso nos dias da sua carne, mas hoje ele, Cristo ressuscitado, é o mesmo. Ele é único, não há um outro sem ser ele. Não há uma outra verdade. Então não adianta a pessoa querer escolher um outro caminho, um outro método, um outro meio para chegar a Deus, se não for por intermédio de Cristo. Cristo é a base. Ele fundou e não há ninguém que possa substituir, não há ninguém que possa fundar ou colocar um outro fundamento a não ser este, porque a palavra igreja vem do grego, igrecia. Significa sair para fora. Fora de onde? De dentro do legalismo, do judaísmo. Aqueles que andavam dentro da lei de Moisés, seguindo os 613 mandamentos, que aceitava a graça, então ele se tornava igreja. O apóstolo São Paulo nunca, em parte nenhuma, ele construiu um templo. Ele comprou um terreno, ou ganhou um terreno, pediu material, chamou os irmãos, reuniu e construiu um templo. Porque o apóstolo Paulo era a verdadeira igreja. Aqueles com ele se juntavam, era uma igreja. É por isso que a palavra diz, aonde o apóstolo Paulo ia, a igreja ia junto com ele. Será que a igreja era arrancada com alicerce e tudo? Pelo que dá a entender isso. E colocado em cima de um caminhão. Não, naquele tempo não tinha caminhão. Então era colocado em cima do quê? De um grande carro de boi. E era levado. Chegava lá, com muitos sacrifícios, descia aquela igreja. Será que era isso? Não. A igreja são vidas.
vida que estava com Paulo em todo lugar, onde Paulo estava, a igreja estava com ele. E nós somos esta igreja. Então, por que nos chama de desviado? Desviado do quê? Se nós estamos em Cristo. Cristo é o único caminho. Fora dele não há um outro caminho. O apóstolo Paulo não indicou um outro. Ele não falou assim, olha, se vocês têm outra opção. Vocês têm Moisés ou vocês têm Cristo ressuscitado. Se vocês não querem estar com Moisés, vocês vêm para Cristo. Se vocês não querem estar em Cristo, vocês vêm para Moisés. Mas ele disse, e ele pregou, nas suas 14 cartas, praticamente 15, porque Atos dos Apóstolos, quer dizer a história da igreja, no capítulo 9, nós já encontramos ali a transformação, isso é, o chamado, quando Cristo ressuscitado aparece no caminho de Damasco e chama. No capítulo 9 já começa a contar a história, a biografia do apóstolo Paulo. Então, se você for olhar, são 15 cartas, 15 livros do apóstolo Paulo para nós desfrutar. Agora você chama nós de desigrejado. Por que desigrejado? Desviado quer dizer aquele que está fora do caminho. O caminho é Cristo. Então nós estamos dentro do caminho. Vocês nos chamam de desigrejado. O que é uma igreja? Uma igreja é a vida. Eu sou a igreja de Cristo. Você que é da graça da igreja de Cristo. Agora, e esses que estão dentro desses movimentos? É o quê? É uma sinagoga. É apenas um lugar, porque eles dizem que eles são ovelha. Muito se coloca como ovelha. E aonde é o local que se reúne as ovelhas? No aprisco. Agora, aonde você encontra nas cartas de Paulo, Paulo chamando o povo de ovelha? Falando de aprisco. Paulo diz que nós não somos nem servo. No capítulo 4 de Gálatas, versículo 7. Vós não sois servo, vós não sois nem filho. Veja que privilégio que temos nós. Vós não sois servo, porque servo é aqueles que vêm da servidão. É aqueles que viviam ali servindo a lei de Moisés. Eu sou servo de Deus. Deus não tem servo. Era servo da lei. Deus não tem servo. Nós somos filhos, Deus não tem filho. Porque a própria palavra diz que Deus não é pai de carne. Deus é pai de espírito, do espírito. Então, o apóstolo Paulo foi bem claro. Vós não sois servo nem sois filho, vós sois herdeiro. Porque ainda que você seja filho, você pode ser deserdado pelo seu pai. Seu pai pode apagar, tirar você do testamento. Mas se você é um herdeiro, você vai herdar. É o que o apóstolo Paulo disse. 4 de Gálatas e 7. Vós são herdeiro. E nós somos herdeiros. Como nos chama nós de desigrejados? Desigrejados são vocês não têm igreja. Vocês têm curral. Vocês têm gaiola. Vocês têm arapuca. Vocês têm um barracão que vocês construíram. Aí com ferro, concreto, tijolo. Cobriu e estão ali dentro. Isso não é igreja. Isso é apenas um movimento, como 5. Isso não são palavras minhas. Porque se vocês dizem que são ovelha, aonde ovelha se ajunta? Porque tinha por costume, durante o dia, as ovelhas estavam pastando. E à noite elas vinham para o aprisco, que é aprisco, trazendo para o português, é um curral. É o lugar aonde elas estavam seguras. E era feito ali 4 fogueiras em cada canto daquele curral, para que os animais, aqueles animais famintos, urso, leão, leopardo, não aproximassem das ovelhas. E ali ficavam alguns pastores, porque pastor quer dizer profissão. Pastor é uma profissão que existia em Israel.
ficava ali durante o dia, eles pastoreavam, e à noite eles ficavam também cuidando ali, mesmo com aqueles fogos, aquelas fogueiras acesas nos 4 cantos daquele curral, eles ficavam cuidando. Então é esse que significa. Agora, você por falta de conhecimento, fica chamando o povo de ovelha, aprisco, sem saber, você nem sabe o que significa aprisco. Aprisco é um curral. Gaiola é onde aprisiona as pessoas. Quando Jesus subiu ao céu, ele levou consigo o cativo e o cativeiro. O que quer dizer cativo e cativeiro? Ele tirou aquele que era escravo. Ele destruiu a lei de Moisés. Então ele levou o cativo, era aqueles que viviam presos na lei de Moisés. Então ele libertou. E o cativeiro ele destruiu. É como aquele pássaro que está dentro de uma gaiola. Aquela gaiola é o cativeiro. E o cativo é o passarinho. Aquele passarinho acostuma tanto ser cativo que ainda que deixar a porta daquela gaiola aberta, ele não sai. Porque ele já viveu ali muitos anos e ele não consegue viver sem a comida, a água, o alimento que dão ali. Então tem gente que está tanto tempo dentro desses movimentos e não parou ainda para saber que ele não é uma ovelha. Ovelha foi uma simbologia que existiu em Israel 2, 3, 4 mil anos atrás. Mas hoje nós somos gente. Como diz aquela música, eu também existo, eu também sou gente. Eu sou gente, eu não sou nenhum animal. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, que não conhecem nem este livro. Mas se você quer saber o que significa, vai no Google. Pergunta para o Google. Não pergunta para esse camarada que está em cima do púlpito, de paletó e gravata, que isso daí é um outro charlatão, não sabe nada. Ainda que sabe, ele não vai te falar, porque o que ele quer é o seu dinheiro. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Desigrejado são aqueles que não estão em Cristo. Porque nós já somos a igreja de Cristo. Primeira carta de Coríntios 3:16. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Nós somos o templo onde habita Deus. Como nos chama de desigrejado? Como nos chama de desviado? Desigrejados são vocês não têm igreja. Vocês têm a lei. Vocês estão caminhando. Pois é. A lei acabou, Romanos 10:4, a lei acabou. Jesus pôs fim. Na lei não existe lei. Mas existe aí uns cabeçudos. Falta de conhecimento. Porque o próprio Deus diz, o meu povo erra por falta do quê? O que falta nesse povo? O que esse livro está fazendo na mão desse povo que leva e traz? Ainda que você leia, quantas vezes você quiser ler isso, mas se o Espírito de Deus não abrir aqui, 1 de Efésios, versículo 18, Deus te abre o seu entendimento, ilumina os seus olhos, não esses olhos que nós temos, carnal, mas os olhos do espiritual. Porque eu tenho dado estudo, tenho falado aqui para algumas pessoas, a pessoa balança a cabeça. Ontem eu estive na casa de um pastor, eu fiz uma pergunta para ele, eu fiz uma pergunta para o seu professor de teologia, não me respondeu. E eu vou fazer uma pergunta para você. Aí ele falou, mas se o meu professor não respondeu, eu falei, eu quero saber se você vai responder. Eu falei, por que quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, ele estava sendo espancado, judiado, eles, quando estava próximo deles crucificar Jesus, eles ofereceram vinho com fel para Jesus. E ele se recusou, não quis tomar. Aí ele virou para lá, virou para cá e falou assim, rapaz, você sabe que eu não sei? Eu falei, você não sabe mesmo não, porque nem eu sou professor de teologia, não sabe?
Eu falei assim, por quê? Aquilo é uma forma de anestesiar o corpo. E Isaías profetizou, no capítulo 53, que Jesus era um homem de dor. Um homem que não tinha beleza nem formosura, experimentado no trabalho, um homem de dor. Se ele era um homem de dor, ele tinha que suportar toda a dor que viria sobre ele. Essa foi a causa que ele repudiou, não quis tomar aquele vinho com fel. Olha, eu falei, vocês estão vendo? Vocês são pastores. Vocês têm muito que aprender. Aliás, vocês não sabem nada. Vocês têm muito que aprender. Então eu volto agora para o início. Nós da graça somos muitas vezes criticados. Somos chamados de desigrejado e desviado. Desviado por quê? Se nós estamos em Cristo. Cristo é único. Desigrejado porque se nós somos a verdadeira igreja. Igreja significa sair para fora da lei. E vocês estão dentro da lei. Então vocês são uns desigrejados. Os verdadeiros desigrejados são vocês. Os verdadeiros desviados são vocês. As ovelhas, que é uma simbologia, são vocês. Eu não sou ovelha. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Você não pode aceitar essa palavra. Eu sou servo. Que servo? Servo vem da escravidão. Nós somos libertos. A escravidão no Brasil acabou em 1888. E agora, a escravidão de Moisés acabou em Cristo. Agora até hoje vocês carregam esse negócio. Não posso fazer isso porque eu não posso trabalhar dia de sábado. Eu não posso comer isso. Não posso beber aquilo outro. Eu não posso fazer aquilo outro. Jesus disse no capítulo 15, versículo 17 e 18 de Mateus, o que entra pela boca não contamina. Contamina o que sai. Você pode beber 1 litro de pinga. Você beber uma garrafa de pinga, um barril de pinga. Ele entra e vai sair. Não contamina. O contamina é o que sai. Você beber um tambor de pinga, você pode ser hospitalizado, você pode passar mal, tudo, mas isso não contamina, porque essa carne, ela nem se justifica e nem se contamina. Essa carne ela é impura, ela é imunda. Se ela fazer, ela é imunda. Se ela não fazer, ela continua imunda. Entenda isso. Ainda que o homem, segunda carta de Coríntios 4, versículo 16, ainda que o homem exterior venha se contaminar, o interior não se contamina. Então não tem como se contaminar. Porque Jesus foi bem claro, é o que sai da boca. O apóstolo Paulo disse ainda mais no capítulo 10 e 25 de Coríntios, comei de tudo que se vende no açougue, sem nada perguntar, por causa da consciência, no versículo 27, se algum dos infiéis vos convida para comer, sentai na mesa e comei de tudo que ele colocar sobre a mesa e nada perguntar. Não tem que saber a origem daquela carne, daquela comida, como foi, isso, coma calado e pronto, acabou. Nada perguntar por causa da vossa consciência. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Nós não somos desigrejados. Se o seu pastor algum dia, esse que se chama de pastor, se algum dia ele falar esses desigrejados, você fala, mas desigrejado por quê, pastor? Por que desigrejado? Se eles são a verdadeira igreja de Cristo. Nós que somos desigrejados, porque nós estamos seguindo a lei de Moisés. Nós batizamos, nós jejuamos, nós vivemos em reunião de oração, nós estamos aí participando dessa chamada ceia, nós estamos participando de unção com óleo, de campanha, nós vivemos debaixo de jugo. Eles não têm jugo, a graça não tem jugo. Nós levantamos cedo, eu levanto cedo, eu só agradeço a Deus. O meu dever é agradecer, eu não tenho que interceder por ninguém. Quem intercede por nós com gemido inexprimível é o Espírito Santo, Romanos 8 e 26. Não tem homem, não tem aquele pastorzão, meu paizão na fé, meu pastorzão, meu bispão. Ninguém intercede por ninguém. São todo homem impuro, imundo, ali em cima do púlpito. Então, quem intercede é o Espírito Santo. Esse é o que intercede por nós, com gemido inexprimível diante de Deus. Então, nós não somos desviados porque nós estamos em Cristo. Nós não somos
desigrejados, porque nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Agora vocês são desviados da graça de Cristo, vocês são desviados, desigrejados e querem nos criticar. Vocês deveriam, quando vocês ouvirem, ou se o dia que você estiver olhando no celular de você, você achar lá, pare, dê um pouco de ouvido na mensagem da graça, que Deus vai começar a trabalhar na sua mente, como trabalhou na minha e da minha esposa, e desvendou toda a mentira que está dentro dessa religião, assembleia, congregação, universal, mundial, é tudo farinha do mesmo saco. Isso é tudo mentira, tudo enganação, é tudo dinheiro. Nós não temos dinheiro. Eu não ganho uma moeda. O que eu faço de bom agrado. Eu faço de coração. Eu faço porque gosto de ensinar. Deus me iluminou a minha mente para que eu possa tirar aqueles que estão dentro da mentira, aqueles que estão dentro do engano. E nós já temos conseguido tirar milhões e milhões de pessoas de dentro dessas chamada igreja, que de igreja não tem nada. Se você gostou dessa palavra, que o Espírito de Deus continua e ele possa iluminar a sua mente para que você seja um também da graça e não mais desviado e nem desigrejado. Graça e paz para todo. Bye, bye.